Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, e servi o Senhor com alegria, e apresentai-vos Ele com um canto. Senhor Deus, obrigado por este momento. Começamos aqui, Senhor, uma cerimônia. Deus, queremos te apresentar, Pai, diante do Senhor, aqui as nossas vidas, Pai, todos presentes, em especial. E com a permissão de vocês, eu quero cumprimentar esse povo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você pode olhar para lá, para eles? Em nome de Lucas e Débora, nós cumprimentamos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Vocês podem dizer um amém? Amém. Graças a Deus. Esse momento, Lucas e Débora, a gente precisa fazer o civil, né? Que é o primeiro passo para esse casamento, que vocês foram ao cartório, tiveram aí uma habilitação, ganhem pelo cartório, para chegar até a mim, para poder ser feito esse casamento. Então, nos modos legais, eu quero pedir também a secretária estar lendo todo esse processo de carteira, todo o que foi escrito aqui, para que vocês vejam o que vocês vão assinar e os presentes aqui também reconheçam do que estamos tratando. Tá? Eu quero nesse momento pedir a nossa irmã Franciele para fazer a leitura neste momento. Registrador e notário Leonardo Pires de Campos da Flon Ferro, habilitação 1761. O oficial do RCPN do 5º Distrito de Nova Friburgo certifica que, tendo sido afixado e publicado os proclames recomendados por lei e não aparecendo dentro do prazo legal pessoa alguma que se opusesse ao casamento, se acham habilitados a contrair matrimônio
dentro de 90 dias, a partir de 6 de março de 2026. Lucas Andrade Bastos, pedreiro, solteiro, nascido aos 19 dias no mês de setembro do ano de 2001, residente na Estrada Manuel Homem de Gouveia, Boa Esperança Sem Número, Lumiar, Nova Friburgo, RJ, natural de Niterói, RJ, filho de Alexandre Figueiredo Bastos, casado, nacionalidade Brasil, e Jaqueline de Andrade Gomes, casada, nacionalidade Brasil, residentes na rua 151, quadra 554, Maricá, RJ, e Débora Correia Henrique, costureira, solteira, nascida aos 5 dias do mês de maio do ano de 1999, residente na Estrada Manuel Homem de Gouveia, Boa Esperança Sem Número, Lumiar, Nova Friburgo, RJ, natural de Tanguá, RJ, filho de Francisco Xavier Henrique, viúvo, nacionalidade Brasil, e Marinéia Correia Soares, solteira, nacionalidade Brasil. A noiva após o ato chamar-se-á Débora Correia Henrique Andrade, e o noivo não mudará seu nome. O regime do casamento é o comunhão parcial de bens. Os nubentes apresentaram os documentos exigidos pelo artigo 1521 do Código Civil Brasileiro, tendo o edital sido publicado no Diário Oficial de 9 de março de 2026. Agora nós vamos ver o papel da Igreja. Assembleia de Deus São Pedro da Serra, certidão de casamento religioso, para registro em cartório. Certifico que na folha 13 do livro de número 2 de casamento desta Igreja Evangélica consta que, no dia 18 do mês de abril do ano de 2026, às 17 horas, na congregação em Boa Esperança, Lumiar, Nova Friburgo, RJ, perante o pastor celebrante Joel José do culto, e as testemunhas Jonathan Costa Couto, casado, Emília Figueiredo Basta Couto, casada, depois de habilitados canonicamente e de acordo com a Lei 6015 de 31 de dezembro de 1973, artigos 70, 71 e 75, foi celebrado o matrimônio de Lucas Andrade Bastos, nascido em 19 de nove de 2001, residente domiciliado na Estrada Manuel Homem de Gouveia, Boa Esperança Sem Número, Lumiar, Nova Friburgo, RJ, e Débora Correia Henrique, nascida em 5 de 5 de 1999, residente domiciliada na Estrada Manuel Homem de Gouveia, Boa Esperança Sem Número, Lumiar, Nova Friburgo, RJ. Como eu disse, essa parte que foi me passado de primeira mão é uma legalidade civil que vocês não fizeram no cartório e que precisamos de fazer aqui ao primeiro passo. Então, estou ciente, está ciente, né? Tenho certeza que já estão, porque a gente já conversou nesse assunto e vocês estão fazendo uma coisa certa. Por que eu digo que estão fazendo uma coisa certa? E conforme a gente vê o Tabelião e o Lumiar fazendo os tratamentos, eles fazem perguntas. Vocês viram lá poucos dias, as quais não vou fazer, mas lá no final a gente vai fazer essas perguntas. Isso aqui, vocês estão assinando, né? Nós vamos assinar um papel para vocês, civil. E que, da mesma forma que vocês estão fazendo, legalizando, também pode descasar. Porque os advogados vão lá, praticam o divórcio. Porém, a parte que eu vou fazer, essa parte é anulada, ela não tem essa parte. Certo? Confiante? Lucas, neste momento eu vou pedir para que você assine em primeiro lugar, se essa for a sua, né, o seu desejo. Se você vem para isso, essa é a hora.
Concorda? Você pode assinar também. Jonathan? Calma, Sandrinha. Diante disso que nós acabamos de fazer, no civil é para vocês casados. Amém? Então a gente vai entrar naquela parte maravilhosa que é da Bíblia Sagrada. Né? Agora eu tenho a liberdade de falar, né, da Bíblia e trazer para vocês aquilo que a gente mais quer que vocês façam na vida de vocês. Eu quero pedir alguém para trazer a Bíblia para mim, fazendo um favor. Se os amados, né, irmãos da igreja quiser se colocar de pé para a leitura bíblica, né, uma parte especial, para que a gente fale alguma coisa, né, em relação ao casamento. Gênesis, no capítulo 2, o versículo 18, e disse o Senhor: cerrou a sua carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. E disse a Adão: é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. E esta será chamada mulher, porquanto do homem foi formada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? Senhor, neste momento, mais uma vez, Pai querido, eu quero entrar na oração diante do Senhor, porque nós oramos sim, Senhor, já no começo, para dar abertura, Senhor, porque aqui é a casa do Senhor, é o templo da casa do Senhor, e dessa forma, Pai querido, nós oramos e queremos repetir na oração. O Senhor venha abençoar, o Senhor venha trazer, Pai querido, tratar sobre as nossas vidas, Senhor, que está aqui, sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha, Pai querido, que se coloca agora no altar do Senhor, para receber, Senhor, uma bênção, Pai querido, e não é diferente, a não ser a maior bênção que se possa buscar, que é a bênção dos céus. Eu quero te pedir um ensinamento da tua palavra sobre eles, sobre as nossas vidas, neste momento, em nome de Jesus. Amém? A igreja pode se sentar. Lucas e Débora. De muitas formas que se usam para fazer um casamento, eu quero falar uma coisa para vocês dois. Eu estou celebrando
o ato do casamento de vocês. Ele vai fazer o casamento de vocês com vocês todos. Porque dentro desse texto aqui que nós lemos, Deus fez o Adão do pó, depois da sua costela formou a mulher, fez o casal, que era para viver eternamente tranquilos, né? Em um jardim, em um lugar maravilhoso. Porém, a gente vê uma desobediência muito grande que aconteceu, e eles foram tirados do jardim do Éden. Eles foram afastados da presença de Deus pela desobediência. Então, quando nós tratamos de um casamento, a gente tem que saber uma coisa que é necessária, que eu quero trazer para você, Lucas. Se a gente for voltar lá no texto de Gênesis, eu não sei o que o Adão estava fazendo quando Eva saiu pelo jardim fora e começou a olhar as coisas. E ela olhando as coisas, ela viu algo interessante. E para que não bastasse isso, se levanta ali uma serpente com muita sabedoria, falando coisas bonitas para ela. E ela conseguiu ser ludibriada, enganada. E da mesma forma ela traz aquele fruto que não era para pegar, e entrega para Adão. E o texto não vai dizer nada que Adão questionou algo, Adão pegou e comeu aquele fruto. Então, portanto, hoje, a gente vê que na sociedade pessoas falam tantas coisas. E uma das coisas que se fala assim, quem que vai se importar hoje? Não fala quem vai casar. Então, as pessoas que, né, de alguma forma não deu certo o seu casamento, as pessoas chegam e falam assim, quem vai se importar hoje? Eu quero falar uma coisa para vocês, não é um comportamento, tá? Para a minha vida, uma bênção, eu tenho liberdade de falar isso porque meu esposo está ali. Nós estamos 40 anos, tá? Para falar a verdade, quase 41 anos se conhecendo, namorando, casando e levando a nossa vida. Só que nós não perdemos o olho do outro para nenhum. Então, quando pessoas dizem que ele vai se enforcar muitas vezes porque não sabe nem o que está falando ou falando de uma brincadeira. Eu quero falar para você que o casamento é uma coisa maravilhosa. Só que você precisa, Lucas, de observar os pontos. Você lembra lá de Noé, antes do dilúvio? Deus vai para Noé e fala assim, Noé, olha, eu vou acabar com essa geração toda. Você faz para ti uma arca, convida a tua família para estar dentro da arca. E a gente vê nos textos que entra a família de Noé. Entra aquela, né, os animais, aquela bicharada toda. E eles passaram ali muito tempo dentro da arca. E eles saíram da arca juntos. E a bênção do Senhor foi sobre a vida deles. Aí eu quero falar, tanto para você quanto para você. Dificuldades é normal. Quando Deus fala assim, vai, Deus determina uma coisa para ter certeza que pode acontecer alguma dificuldade. Só que com Deus junto, não é nada impossível, mas sem tudo é possível. Porque a Bíblia chega a dizer que é possível, tudo é possível àquele que crê. E por causa dessa percepção que aconteceu ali, que as pessoas culpam Eva, eu não quero culpar Eva. Eu estou falando que o ato aconteceu. O apóstolo Paulo vai e escreve algo que é marcante sobre a vida das mulheres. Está lá em Efésios capítulo 5 e o versículo 22. Eu quero trazer isso para a nossa meditação. Efésios capítulo 5, versículo 22, diz assim, vós mulheres sujeitai a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, e sendo ele o próprio Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sujeitam em tudo aos seus maridos. E vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela.
Então, muitas vezes as pessoas falam assim, é um texto meio que machista. Só que não é. Se você amar a Lucas, conforme diz aqui, não vai ser difícil. Porque Lucas está também te amando e te respeitando e trazendo para você algo grande. Porque o que Cristo fez para a igreja? Abriu seus braços, deixou ser transpassado de um lado para o outro, por amor da igreja, por amor a Cristo. Eu creio, Lucas, que você também vai fazer a mesma coisa por ela. Não nesse sentido, mas se falar assim, eu estou aqui pela terra, eu faço qualquer coisa. Aí o casamento vai acontecer. Certo? Eu estou falando para vocês, eu estou celebrando um casamento de 20 minutos, meia hora, 40 minutos, pouco mais. Mas eu e a Sônia estamos 40 anos, aprendendo um com o outro. E pensa que a gente já sabe tudo, sabe não, no seu dia da manhã. E para fazer isso, uma coisa precisa de ser feita todos os dias da sua vida. A manutenção do casamento é o amor. Certa feita eu estava fazendo um curso, estudando, fazendo um curso, e chegou um casal que estava passando por uma dificuldade muito grande, mas muito grande mesmo. Aí tudo que foi falado lá, as pessoas, os pastores, as pessoas que falaram da palavra bonita, falaram muito bem, muito bom o trabalho, e foi me dado a oportunidade para falar algo. E eu falei para aquele casal assim, falei assim, olha, o amor, o casamento é como uma plantinha. Eu falei, eu venho lá na roça, eu planto tomate, que é uma das plantas mais difíceis de você botar ela para pegar na terra, para trocar de lugar. Eu falei, então você tem que molhar ela todos os dias, e não é muita água, não, é um pouquinho mais todos os dias. Quando terminou a reunião, aquela pessoa chegou para mim e falou assim, Joel, eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso, é assim que funciona. Eu falei, é assim. É porque você também não pode pegar aquele pé de planta que você plantou hoje, amanhã vai cuidar porque está errado. Não, 3, 4 dias depois muda de lugar de novo, porque aquilo não está bom, então ela nunca vai criar raízes e nunca vai pegar. Lembra? Tem uma coisa para te falar que é muito importante. A Bíblia chega a dizer que quem acha uma mulher acha a benevolência de Deus. Lucas se achou, não sei de que forma, não vou perguntar como vocês se conheceram, mas o Lucas achou uma mulher para estar ao seu lado, como vocês estão aqui. E para que esse amor da vida de Lucas cresça, no coração de Lucas, depende muito de você. Provérbios 14 diz que a mulher sabe edificar sua casa. Aí por aí começa. E esse amor, ele está registrado muito fortemente. Tem outros textos, mas um texto que me chamou muita atenção, eu estudando, é 1 Coríntios, no capítulo 13. E o versículo é do 4 ao 7. Que diz assim: o amor é sofredor. Você já pensou? O amor é sofredor. Nada pode falar o amor do seu coração para você poder cumprir. Diz assim: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Quem ama não é soberbo. Não se importa com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Isso aqui para mim está vacilando. Eu quero contar para minha mulher, está meio longe, para pegar lá dentro do grito. Eu irrito ela me irrita. Aí não está o amor funcionando, tá? Jesus está dizendo, corre de mim, meu Deus do céu. Ele não suspeita mal. Eu não consigo nem ler esse texto correndo. Porque o amor não suspeita mal. Se o ônibus atrasar, Débora chegar mais tarde, Lucas atrasou, chegou mais tarde. E daí? Já começa a suspeitar mal, o coração dele começa a bater mais forte. Será o que ele está fazendo? Não é assim, porque quem ama busca em Deus em todas as coisas, porque assim acontece. Ele não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera,
tudo suporta. Parte A do versículo 8. O amor nunca falha. Débora, se você tiver o amor dentro do seu coração, você tem tudo para levar o seu casamento para frente. Lucas, se você tiver o amor dentro do seu coração, você tem tudo para levar o seu casamento para frente. Porque o casamento, ele é uma coisa tão especial, que eu posso falar na minha vida, tá? E eu tenho mais pessoas aí que eu posso citar nome até de pessoas. O casamento tirou pessoas do mais profundo abismo que estava caindo. Porque se casando, uniu com a mulher e a mulher conduziu ele para um caminho bom, um caminho certo. Então, quando a gente entra para essa prática do casamento, são duas pessoas. A Bíblia chega a dizer em determinado lugar que 2 andando juntos é melhor do que um, e tem melhor marca no seu trabalho. Então, se vocês forem unidos, vocês vão vencer. Tantas coisas que possa, porventura, querer entrar na vida de vocês, eu tenho certeza que não vai acontecer, porque o amor está na frente. E se o amor está na frente, nada pode embaraçar. Porque quem ama, perdoa. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 2, diz que pela fé os antigos alcançaram testemunhos. A fé, no meu entender, a fé e o amor andam juntinho. Porque se você tem fé, você está esperando algo, você tem fé, está esperando, você está com amor pelaquela situação, você está dedicando algo para aquela situação e você está confiante que vai acontecer. Então, se vocês quiserem ter um testemunho para contar, vocês precisam de permanecer. Eu não sei minha vida amanhã, né? Ninguém aqui sabe a nossa vida amanhã, mas se daqui para ali eu for, eu tenho certeza que eu deixo um legado. Tenho certeza que alguém que for fazer aqui meu ato fúnebre aqui vai falar assim: olha, a Sônia pode até estar chorando, mas ela não tem muito o que chorar, não. E chorar aperta, é fato. Agora, desesperar é quem foi maltratado ou quem maltratou, porque não há uma conexão na alma, no espírito. Eu já vi isso acontecer, que pessoas urrarem, só faltar ficar junto ali, ficar junto com o caixão, porque não havia uma conexão. Então não tem como abrir mão de uma coisa que não era sua. Aquele já estava perdido. Agora, quando algo é seu, está dentro do seu coração, você fala: eu posso abrir mão, porque Deus me deu, Deus também. Então a minha palavra em relação ao amor é exatamente essa: tenha paz entre vocês dois. Em tudo vocês conversam, em tudo vocês trocam ideia, em todos os negócios que forem fazer, combinem primeiro, que o combinado não sai caro. Vamos fazer, vamos, se der certo. Amém? Se não der certo, nós erramos nessa situação, vamos corrigi-la, porque senão não vai dar certo na próxima. Essa palavra eu tenho que trazer para vocês, porque nós não estamos aqui para uma brincadeira. Nós assinamos aqui. A partir daqui, se você precisar de mim, Lucas, já eu preciso de um conselho, à disposição. Débora, eu preciso de um conselho. Lília está ali assinando. Tem madrinha aqui, tem madrinha ali. Sônia está ali. Nós estamos aqui para cobertar vocês. Que agora não faz muitos anos, tá? Eu tenho que falar isso para vocês aqui, falar para todos que estão aqui ouvindo. Não faz muitos anos, a gente comprou um casamento bonito, muito bem feito, muito perfeito. E com 1 ano e 3 meses, a pessoa me chamou para ir lá ajudar para pegar a mudança, porque o casamento tinha acabado. A pessoa não procurou ajuda em lugar nenhum e nem com ninguém. E muitas das vezes uma ajuda. Nós não vamos carregar ninguém nas costas, uma ajuda, uma palavra possa fazer você enxergar diferente. Porque dizem que as coisas, existe muito valor nas coisas quando se erra. O pastor Areldo contava que, eu não esqueço daquele de um barquinho, que o pai fez um barquinho, que o filho comprou, melhor dizendo, um barquinho para o filho, e o filho deixou o barquinho para o rio carregou, levou embora, e lá em um outro bairro, alguém achou aquele barquinho e a criança estava toda feliz, e aí ele chegou e comprou o barquinho. Não importa quanto é aquele barquinho, comprou o barquinho e deu para o seu filho de novo. Então, muitas vezes tem coisas que custam 2 preços. A Bíblia chega a dizer que não existe 2 preços, 2 medidas, 2 pesos, 2 medidas, nem sim, nem não. Não pode nem né? Tem que ser sim, não. Um peso, uma medida. E se você trouxer isso para dentro do casamento de vocês, eu tenho certeza absoluta que vocês vão vencer todas as barreiras. Amém? Que o Espírito Santo de Deus complete na vida de vocês tudo o que vocês precisarem. Amém? E eu quero pedir agora a entrada das alianças
Né, para a gente não ficar aqui tomando muito tempo, porque o tempo passa muito rápido. E quando eu vou falar de casamento, eu não tenho pressa não. O pastor Sérgio está rindo aí. Pode rir, pastor. Aleluia, Jesus. Olhando para essa aliança aqui, eu quase chorei, porque a diferença de tamanho, é muito grande. Lucas, o tamanho da aliança aqui não importa, não. Aqui não mostra fragilidade nenhuma aqui não. Porque Deus é uma mulher forte. A Débora te dá uma xerox, né? Podemos dizer uma xerox, né? Aí que coisa mais rica. Não estou te falando que você é lindo, não, tá? Só para vocês poderem rir. Mas, gente, eu amo quando eu vejo uma criança parecer com os dons e ele puxou muito, né, para o Lucas a primeiro, né, ao primeiro olhar assim, mas parece muito com ele também. Então eu quero apresentar essa aliança aqui ao Senhor. Senhor Deus, aqui, Senhor, na palma da minha mão, está sobre esses dois anéis. Olhando ele, não vi emenda, não vi amassado, não vi ruptura, não vi arranhado, mas está perfeito, Senhor. Isso aqui agora, Pai querido, eu estou apresentando, Senhor, esse par de aliança, esse metal precioso diante de Ti e te pedindo, Senhor, que ao colocar em seus dedos, Pai, essa marca venha permanecer, Senhor, em todos os lugares que eles andarem, que ao olharem a sua mão, possam ver aqui uma pessoa casada, um homem casado, uma mulher casada, e que os que olharem possam receber, Senhor, um respeito só de olhar, Senhor. Eu te peço, Pai, que a partir deste momento que eles vão colocar suas alianças nos seus dedos, o Senhor possa estar sendo um representante legal na vida deles, Pai, em todas as áreas, e principalmente, Pai querido, aonde eles andarem, sozinhos principalmente, guarda-os, protege, toma nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Lucas, eu vou só te mostrar essa aliança. Essa aliança quem vai pegar na primeira vez é ela. Tá? Porque você tem
partida que ela manda em você. Não bom sentido, tá? Mas essa aqui eu vou dar na sua mão. E eu quero comunicar uma coisa para você. Isso que você vai fazer aqui é um passo muito importante na vida do homem. Eu não sei que forma que você pediu ela em casamento, que forma que ela chegou para você. Mas eu quero agora que diante da igreja, diante de Deus, você faça algumas afirmações. Eu sou obrigado a ler, porque eu não consigo lembrar de tudo que está escrito aqui. Eu acho muito importante isso, tá? Obrigado, Daniel. Queria eu lembrar de tudo que está escrito aqui, mas é algo tão precioso que a gente precisa de falar conforme está escrito para não errar. Lucas, você promete diante de Deus e dessas testemunhas receber a Débora como sua legítima esposa, para viver com ela conforme o que foi ordenado por Deus na santa instrução do casamento, prometendo amá-la, honrá-la, consolá-la, protegê-la na enfermidade ou na saúde, na pobreza ou na prosperidade ou na diversidade, perdão, e ser-lhe fiel enquanto os dois viverem. É só uma pergunta, e eu já vi pessoas falar assim: é só uma palavra, eu vou falar. Quando uma pessoa perguntou para a outra assim: você me ama? E a pessoa sorriu e falou assim: é só uma palavra, senão tu não amar. Se ele falasse, estava falando uma mentira, mas era só uma palavra. Mas você promete respeitar, honrar todos os dias da sua vida? Sim. Isso que é importante. Você fazer uma promessa diante de Deus, diante da igreja. Da mesma forma, Débora, você promete diante de Deus dessa testemunha receber a Lucas como seu legítimo esposo, para viver com ele conforme o que foi ordenado por Deus na santa instrução do casamento. Promete amá-la, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo, cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e ser fiel enquanto os dois viverem? Sim. Isso aqui que eu te falei lá no começo, Lucas, que eu vou perguntar para você, galera. Vocês prometeram, fizeram uma promessa. E se vocês fizeram uma promessa diante de Deus, com certeza vocês vão ter força para cumprir, porque Deus, ele é fiel para honrar vocês. Amém? Eu vou pedir para você fazer essa parte. Tem um louvor que vai ser cantado, tem uma declaração que vai ser feita, e eu não consegui identificar muito se você quer fazer isso agora, cantar o louvor, você quer deixar para o final e a gente fechar isso aqui. Eu vim falar que você quer cantar um louvor, não é isso? E essa declaração vai ser tudo feito junto nesse mesmo momento. Você quer colocar a aliança agora? Seria esse o momento, vamos dizer assim, um momento único, exclusivo na sua vida? Porque eu gosto de escolher o momento mais certo que o noivo possa escolher para estar colocando a aliança na mão da noiva. Então esse é o momento exato. Vou pedir alguém aqui para segurar o buquê, fazer um favor. Eu vou pedir só para você fazer uma declaração que está escrita aqui.
Você pegar a mão da Débora, que é a mão esquerda da Débora, você faz um favor, se puder repetir essas palavras, usando esta aliança. Coloca o microfone para ele falar, fazendo um favor aí. Que todo mundo ouvisse essa coisa marinha. Usando essa aliança como símbolo da nossa união, usando essa aliança como símbolo da nossa união, eu me caso com você, eu me caso com você, unindo meu coração com o seu, unindo meu coração com o seu, e a minha vida é sua, e a minha vida é sua. Então você vai repetir essas palavras dizendo assim, que esta aliança seja o símbolo da nossa, que seja o símbolo da nossa me perdoa, falei errado, que esta aliança seja o símbolo da nossa união. Eu me caso com você. Eu me caso com você. Unindo meu coração ao seu. Unindo meu coração ao seu. E a minha vida à sua. E a minha vida à sua. E eu, como o ministro dessa reunião, eu quero falar para vocês que diz assim, que esta aliança seja o símbolo da mutualidade da fé e do afeto, da fidelidade que sente um pelo outro. A lembrança dessa sagrada celebração e dos santos vínculos conjugais pelos quais se une por meio do santo ministério do casamento até que a morte os separe. Amém? Eu quero convidar vocês para colocar a mão de vocês, convidar os padrinhos, João e Lívia. Peço à igreja, se for possível, vocês ficarem em pé. Quero que vocês colocar a mão com a aliança, as mãos de vocês em cima aqui da Bíblia, fazendo um favor. João, Lívia, eu peço para vocês estender as suas mãos para cá. Senhor Deus, neste momento, Pai querido, sobre a Tua palavra, está a mão de Débora, de Lucas, está a mão da Lília, está a mão do João, e eu coloco a minha mão por cima, Senhor. Deus amado, que nós possamos, ó Pai, alcançar vitória para esses Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que eles venham receber, Senhor, a Tua bênção, porque a palavra está debaixo, conforme diz a Tua palavra, lâmpada para os meus pés e a Tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor, multiplica, Senhor, a paz, multiplica, Senhor, tudo aquilo que eles precisavam. E a partir deste momento, Pai, nós queremos declarar sobre a vida deles, Pai querido, que eles saindo daqui, eles possam, Pai querido, percorrer todo o caminho da sua vida, conforme diz ali o que acabamos de ler, que até que a morte vos separe, que nada venha parar esse casal. Pai, nós estamos aqui, Senhor, com as mãos estendidas sobre a vida deles, Pai querido, para dizer que estamos protegendo. Mas tudo, Senhor, que eles precisam estar na Tua palavra, que está como um calço, está como uma rocha, porque está debaixo das vossas mãos. Assim eu te peço, Pai querido, Tua bênção, e eu te agradeço, porque até aqui o Senhor nos ajudou, e a vitória deles, Pai, é a minha alegria, em o nome de Jesus. E eu, como ministro do Evangelho nesse momento,
Eu declaro marido e mulher casados. Você pode beijar a sua noiva, que agora chegou a hora, pode caprichar nesse beijo. A gente se aproximar do final. Você tem que fazer uma declaração? Depois de casado, legalizado. Então, Lucas, chegou a tua hora. Chegou a tua vez, capricha. Capricha aí, louco. Capricha que o momento é esse. Que Deus te abençoe, Senhor Lucas. Eu agradeço muito a Deus por colocar isso na minha vida, por esses 7 anos, e me dado o príncipe, me está comigo em todas as lutas, das dificuldades. Sempre quando eu caio, ela me levanta, sempre toda vez que ela sempre me dava conselho, não faz troca. Teve dia que eu teve tempo quando fui, aí peguei eu esqueci minha identidade lá em Itaboraí. Aí ela falou, Lucas, não vai. Eu fui contra a vontade dela, fui, ela estava vindo, fui bati de carro. Então, não tem nem palavra para dizer. Não tem nem palavra para dizer o quanto que eu te amo. Tá bem? Salve de palmas! Glória a Deus. Vai mandar um louvor aí? Ouvi falar que tem um louvor aí. Vamos ouvir esse louvor? Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que você esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada ia me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas e se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro para chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscar, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e
Filho, nada me impedir de te amar. Filho, eu dei uma vida por você e eu não te fiz para viver assim tão longe, meu filho. E eu inspirei um músico dessa canção nos lábios do cantor, só pra te dizer te amo. Amo você, meu filho amado. Amo você. Amo você, meu filho amado. Amo você. Amo você, meu filho amado. Amo você. Impedir de te amar. Graças a Deus. Amém, irmãos? Isso aqui é uma prova de amor das maiores. Porque quem canta, diz né, um popular, que os seus males espantam. Lucas sempre canta para ela. Eu tenho certeza que isso vai ajudar ela. Muitas áreas da vida dela, se ela precisar de algo, seja esse parceiro, né? Pega o violão, pega o instrumento, canta e louva perto dela, que tudo isso para ela vai ser bênção todos os dias da vida dela. Mãe, Deus está passando para você uma responsabilidade, eu tenho certeza que você vai estar fazendo. Primeiramente, queria cumprimentar os irmãos, a paz do Senhor. É um grande presente que nós estamos recebendo, né, de presenciar o casamento. Nós estamos num mundo aí que está pregando tanta coisa errada, né? Mas como foi dito anteriormente, isso é a voz da serpente. Ela diz que a gente não precisa mais casar, não precisa mais ter filho, né? É só adotar um cachorro, que está resolvido. E aí a gente vê o mundo caminhando para onde está indo, né? Mas que bom que a gente está vendo vocês tomando os caminhos certos, né? Aqui na presença dos irmãos na casa do Senhor, fazendo o que é correto, né? Adquirindo essa legalidade espiritual. A gente queria ler algumas palavras para vocês, né? Eu estou lendo, mas representando toda a família. Hoje, diante de Deus, vocês não apenas estão começando um casamento, estão estabelecendo uma aliança espiritual, formalizando diante da igreja aquele que é um projeto de Deus, a família. Ao homem, a palavra declara em Gênesis 2:24, por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, serão ambos uma só carne. Lucas, hoje você assume um chamado de amar, de cuidar, de proteger e para permanecer firme, mesmo nos dias difíceis, pois esse é o verdadeiro amor que Cristo nos ensina. Deixar pai e mãe não é abandono, é maturidade, é assumir as responsabilidades da vida adulta. É entender que agora o seu lugar é ao lado dela, sendo cobertura, abrigo e direção. E a você, Débora, o Senhor diz em Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica o lar,
mas a tola destrói com as próprias mãos. Hoje você não apenas recebe um marido, mas uma missão. A missão de edificar, de trazer paz, de sustentar o lar com sabedoria que vem do alto. Você tem a capacidade de transformar uma casa em um refúgio, em um lugar onde Deus habita. Um casamento não é sustentado apenas por sentimentos, mas por decisões diárias, renúncia e entrega. Haverá dias fáceis e dias difíceis, mas enquanto Cristo for o centro, o amor não será abalado. Que você, Lucas, aprenda a amar sacrificialmente. Que você, Débora, possa edificar com sabedoria. E que juntos vocês vivam não apenas um relacionamento, mas toda a grandeza que significa a palavra família. Hoje 2 vidas se tornam uma só carne, e essa união nas mãos de Deus torna-se inquebrável. Onde o Senhor habita, a família prospera em harmonia, amor e fé. Que vocês continuem dando bons frutos, como já tem dado, com o Heitor, seguindo firme nos caminhos do Senhor e educando com sabedoria, graça e exemplo. Desejamos que Deus continue derramando infinitas bênçãos sobre a vida de vocês, concedendo sabedoria para conduzir essa união, fortalecer esse lar e crescer cada vez mais em amor, respeito e propósito. Que essa nova etapa seja repleta de alegria, cumplicidade e presença de Deus em cada detalhe. Com muito carinho, desejamos felicidades aos recém-casados e que o Senhor seja sempre o alicerce dessa união. Com amor, família e Cristo. Amém. Graças a Deus. Disso que é bom cada um fazer uma parte, né? Que algo maravilhoso. Quero fazer minha essas palavras, né? Em nome de toda a família, em nome de toda a igreja, em nome de Jesus. Para a gente fazer agora, colocar um ponto final, eu quero convidar a Madre Igreja para a gente fazer a oração entre nós, para despedirmos daqui, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos vocês, tá? De primeira mão. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter dado esse apoio, os companheiros que assumiram o compromisso de fazer acontecer as coisas aqui. Nós, em nome de Lucas e Débora, nós agradecemos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos fazer uma oração de terno em nome de Jesus. Oramos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai querido, por todo esse povo que está aqui, né, que veio, Senhor, para homenagear. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque aqui, Senhor, tem um povo que ama, que respeita, tem um povo que apoia. Então eu quero agradecer por todo esse povo, Pai querido, que veio aqui, aqueles que trabalharam, aqueles que invocaram o Teu nome para que tudo dê certo, nós te louvamos. E esse momento, Pai querido, seja um momento marcante em nome de Jesus. Assim conforme, Pai querido, já viemos falando desde o início. Pai, nas orações que temos feito aqui, Senhor, nós queremos, Pai querido, celebrar diante de Ti, Senhor, algo maravilhoso, Senhor, para que fica em memórias. Senhor, da vida, Senhor, de Débora e Lucas, Pai querido, da vida do Heitor, Deus, ainda, Senhor, eles estão começando, Senhor, a sua vida agora, no seu casamento, mais filhos, Senhor, porventura virão, e eu quero, Senhor, te pedir, Senhor, que a tua bênção continue estendida sobre a vida deles, Pai querido, em todas as áreas, Pai, multiplicando, abençoando, guardando e protegendo. Senhor, e que ao sair daqui, todos nós possamos receber a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos continuar.